No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os maiores erros cometidos pelos fotógrafos de paisagem. Então, vamos lá! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, aonde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar do conteúdo que eu passei aqui hoje, dá uma olhada no link da descrição, ele vai te levar para a página do Método 20, tá? Agora, vamos lá pro conteúdo. E na verdade, eu tenho muitos erros que as pessoas cometem fotografando paisagem, e tem muitos erros óbvios que eu já falei em alguns outros vídeos, mas eu quero ir um passo adiante aqui. Eu quero passar alguns conceitos, alguns erros que pouca gente comenta e pouca gente fala sobre. Então, o primeiro erro que eu considero numa fotografia de paisagem é não ter uma conexão emocional com a paisagem. E o que eu quero dizer com isso? Muita gente foca na parte técnica na fotografia de paisagem, em acertar a exposição, em acertar o foco, em acertar as configurações da câmera, a profundidade de campo, tudo isso aí é importante, mas muitas vezes tu vê uma fotografia que ela tá tecnicamente perfeita, certo? Tu vê que a pessoa ela domina a câmera, mas ela não tem uma conexão com a fotografia de paisagem. E o que eu quero dizer com conexão? É de tu mostrar, é de tu transmitir como que tava naquela hora que tu bateu a fotografia, que tu fez a fotografia. Muita gente não consegue fazer isso na sua foto. As melhores fotografias de paisagem, dos fotógrafos mais premiados, dos mais renomados, dos mais famosos, é justamente fotografias que às vezes elas nem são tão tecnicamente corretas, tá? Elas podem ter o foco um pouquinho fora de foco, a velocidade do obturador ela não está congelando o movimento, ou a profundidade de campo ela não está perfeita, mas tu sente como é que tu consegue entender como é que era estar lá naquele momento, tu sente, tu tem essa conexão com a fotografia de paisagem e tu realmente entende, tu consegue te imaginar lá dentro da paisagem naquele momento, tá? Esse é um erro clássico que muita gente comete na fotografia de paisagem, e o jeito de tu fazer isso aí é, antes de pensar em regulagem, antes de pensar em composição, antes de pensar em qualquer coisa, o que eu tô sentindo, digamos que tu esteja fotografando, né, alguma cena, é pensar, olha, o que eu tô sentindo aqui? Eu tô sentindo alegria, eu tô sentindo tristeza, eu tô sentindo calor, eu tô sentindo frio, eu tô sentindo solidão, eu tô sentindo companhia. Então é pegar tudo isso aí, tá? E entender qual é a emoção que tu quer passar, o que tu quer transmitir com a tua fotografia, e só depois de tu entender o que tu quer transmitir, para aí sim começar a pensar em composição, em técnicas, pós-processamento. Tudo isso aí vem depois de tu definir o que tu quer passar na fotografia. E aí tu vai usar a composição mais adequada para causar certo tipo de emoção, tu vai utilizar a lente certa para causar certo tipo de emoção, tu vai utilizar a regulagem certa para causar o certo tipo de emoção, tu vai usar o pós-processamento correto, as cores certas para passar a emoção que tu estava sentindo naquele momento e tu quer transmitir para quem estiver vendo a tua fotografia. Outro erro clássico de fotógrafos de paisagem é não esperar pelo momento certo. Muita gente, e eu também às vezes me incluo nisso aí, mas muita gente acaba tomando um certo atalho na fotografia de paisagem, que é fotografar sempre no fim de tarde, sempre no começo da manhã, e essas fotos funcionam, elas funcionam muito bem, certo? Mas às vezes o momento ideal ele não é nesses períodos do dia. Às vezes pode ser pelo meio da manhã, às vezes pode ser ao meio-dia, às vezes pode ser pelo meio da tarde, e às vezes sim, o período ideal é no fim de tarde ou no começo da manhã, né?
Só que muitas vezes as pessoas fotografam o momento que elas estão lá, certo? Elas ficam 10 minutos, 15 minutos ali na paisagem, fotografam e vão embora, tá? Mas e o que eu quero dizer aqui, que um dos erros clássicos é não esperar pelo momento perfeito. Às vezes, tu passar mais tempo numa paisagem te rende fotos melhores, certo? Às vezes é alguma condição de chuva que aparece, ou às vezes alguma condição de nuvens, ou às vezes alguma condição de luz, alguma luz diferente que está batendo na tua paisagem. Enfim, existem condições ideais, às vezes bate um vento que muda completamente a tua fotografia, às vezes bate alguma chuva que muda completamente as cores elas ficam mais vivas. Então é isso que eu quero dizer com esperar o momento certo, tá? Esse também é um dos grandes erros de fotógrafos que estão começando ou que ainda não pegaram bem a prática, certo? Às vezes, tu voltar várias e várias vezes para o mesmo lugar vai te render melhores fotografias do que tu pipocar, digamos assim, de um lugar em outro e fotografar uma janela de 15 minutos, certo? Os fotógrafos profissionais, de novo, os fotógrafos mais experientes, como eu já falei, eles às vezes passam muito tempo em algum lugar só para fazer uma imagem específica, de alguma condição específica, e é por isso que as fotos deles acabam ficando mais atraentes, elas chamam mais atenção e são mais diferenciadas da grande maioria, certo? Então, o segundo grande erro é não esperar pelo momento certo, pelo momento ideal, e já, depois que fazer a foto, já ir embora, tá? E vamos pegar o exemplo de fotografar no fim da tarde. Eu normalmente chego bem mais cedo, tá? Antes do fim da tarde, e vou embora mais tarde, depois do fim de tarde, porque eu nunca sei qual condição que vai me esperar, tá? Às vezes pode ter uma condição de nuvem que fique muito mais legal em algum momento, tá? E eu consigo usar isso aí de forma inteligente, fazer uma foto diferenciada da grande maioria. Outro erro de fotógrafos de paisagem é de não considerar a escala. E o que eu quero dizer com isso? Que paisagens, a gente normalmente não tem muita sensação de escala, certo? Se tu não dá nada de tamanho conhecido para a pessoa, ela acaba ficando meio perdida. Às vezes tu vai fotografar alguma árvore ou tu vai fotografar uma montanha, a pessoa que está vendo a tua foto, ela não tem nada para comparar aquilo dentro da foto, ela fica perdida em saber o tamanho dessa montanha, em saber o tamanho dessa árvore, ou também saber o tamanho, a amplitude daquela cena que tu está fotografando. Então, tu entregar para o teu visualizador alguma coisa que tu saiba o tamanho, que tu dê essa sensação de escala, tu vai deixar a tua foto muito mais interessante, tu vai deixar a tua foto muito mais impactante por conta disso, certo? Digamos que hoje em dia tá bem na moda de fazer isso, as pessoas vão fotografar nas montanhas e elas se colocam na frente da fotografia, então tu tem um objeto conhecido, de altura conhecida, que é uma pessoa, um ser humano, contra a tua paisagem, seja uma montanha, seja um lago, seja uma árvore, tu consegue dar essa escala, tu consegue mostrar para a pessoa e ela entende muito mais facilmente o tamanho daquilo, certo? O tamanho daquela árvore, o tamanho daquela cena. Então fica muito mais fácil da pessoa se conectar com aquela fotografia e também isso ter muito mais impacto, chamar muito mais atenção na foto. Outro erro de fotógrafos que estão começando, certo? Esse é um erro clássico de fotógrafos que estão no início da jornada, por assim dizer. Eu também sempre falo isso para os meus alunos do Método 20, é que quando a gente está fotografando paisagens, normalmente a gente quer mostrar aquela vista, né, bem aberta, com a cachoeira, com o riacho, com a montanha, com as pedras, com a grama, com as folhagens, enfim. E acaba que a fotografia ela se perde, ela fica muito dispersa e a gente acaba também dando pouca atenção aos detalhes. Digamos assim que a gente queira fotografar uma montanha e a gente quer fotografar também o primeiro plano, quer fotografar o plano médio, quer fotografar a montanha ao fundo, só que muitas vezes a foto mais legal ou a foto que mais chama atenção, digamos assim, a foto que causa mais impacto é o detalhe.
seja alguma forma, seja alguma textura, seja algum padrão que tenha naquela paisagem, que se tu isolar aquele padrão, aquela forma, aquela textura, tu vai ter muito mais impacto na tua fotografia do que só mostrar a paisagem de um modo geral, de um plano geral. Então, isso é algo também que diferencia bastante os fotógrafos mais experientes dos fotógrafos que estão começando na fotografia, certo? E outro erro clássico de quem está começando na fotografia de paisagem é no quesito da edição. Muita gente, quando descobre o Lightroom, o Photoshop ou qualquer editor que seja, acaba descobrindo lá o slider de saturação, o slider de contraste, o slider de nitidez, e isso é normal, muita gente acaba fazendo isso aí, então acaba colocando sempre no máximo a saturação, a nitidez, só que isso acaba deixando a foto não natural, digamos assim, tu acaba tirando um pouco o foco da paisagem em si e tu deixa o foco mais na edição, certo? Como se a edição fosse a coisa mais importante na tua foto, na tua imagem. Só que a edição, ela é importante sim, e como a gente fala, 50% do trabalho está feito em campo, certo? E os outros 50% estão na edição. Só que tu tem que usar a edição de uma forma inteligente, de complementar a tua fotografia, tu elevar ela, certo? Então, às vezes tu quer fazer algum ajuste na iluminação, às vezes tu quer fazer algum realce em alguma cor, e isso tá beleza. Agora, tu colocar toda a saturação, contraste, nitidez, tudo no máximo, acaba ficando uma foto fake, acaba ficando uma foto que não é natural, então não fica legal, certo? É melhor fazer, eu já tenho vários vídeos de edição aqui no canal mostrando como é que a gente faz na prática isso aí, e sempre ajustes menores, mais localizados, eles vão se dar muito melhor em qualquer tipo de fotografia, mas especialmente em fotografias de paisagem, onde tu vai só realçar a parte mais importante da fotografia, tu não vai exagerar muito as cores, tu não vai exagerar muito a saturação, tu não vai exagerar muito a nitidez, tu vai deixar a foto mais natural possível e a edição ela vai elevar o nível dela, tá? Tu não vai transformar a tua foto em uma coisa para outra, tu vai só pegar a mesma foto e deixar ela na melhor versão possível, tá? Se tu quiser aprender mais com profundidade todos os estilos de fotografia, seja de paisagem, seja de viagem, seja de retratos, seja de comida, arquitetura, enfim, todos, literalmente todos os estilos de fotografia, dá uma olhada no link da descrição, tá? Eu te levo pro Método 20 de fotografia e eu vou te mostrar como tu vai fazer as melhores fotos da tua vida, tá? Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!